Hoje eu vou falar para vocês sobre os 5 sabores. Você sabia que na medicina chinesa nós também temos os 5 sabores? O azedo, o amargo, o doce, o picante e o salgado compõem os 5 sabores na medicina tradicional chinesa. Vem comigo que eu vou te mostrar como. Muito bem-vindo, eu sou Rosiris Fernandes, você que está chegando agora ao meu canal. Para receber novos conteúdos, notificações, vídeos, se inscreva, comente, compartilhe e acione o sininho para ser avisado dos novos vídeos e me siga no Instagram. Bem? Muito bem, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre os 5 sabores, né? Eu venho falando para vocês dos 5 elementos. E hoje eu vou falar dos 5 sabores: o azedo, o amargo, o doce, o apimentado e o sal, ou seja, o salgado. Então, por exemplo, algumas carnes e órgãos internos de animais podem ser rotulados como doces por sua função de nutrição, embora de fato eles não tenham gosto de doce, mas está rotulado. A alga marinha também, como os mariscos, as ostras, também não tem gosto salgado, mas estão classificados nos alimentos como salgado. Assim como o sal em excesso, eu vou explicar isso também, ele pode reter líquidos numa função humana. Então, na carne, ela chora, que a gente fala, né? Então, o sal na carne amacia. E o azedo, né, inclui o azedume combinado com a astringência, ou seja, pode agir para transpiração, para diarreia ou curar emissão seminal, por exemplo. Se você tem aí uma gripe muito forte, é importante que você diminui, né, a quantidade de azedo, para que você não perca tanto líquidos corpóreos. Bom, aonde eu encontro geralmente esses azedumes que vão fazer muito bem para o seu digestivo? Então, são as ameixas, os alimentos azedos, né, os doces e os azedos, como a ameixa, os tamarinos, o vinagre em si, por sua própria constituição e propriedade, tem efeitos de promover a produção de fluidos corporal. Então, é saciar a sede e assistir ao sistema digestivo. Se você é uma pessoa que transpira pouco e quer fazer um trabalho de que você possa perder um pouco mais de líquidos, é interessante que você consuma um pouquinho mais de azedo. Por isso que é muito comum que as pessoas peçam para que a pessoa consuma uma colherzinha ou uma tampinha de vinagre de maçã em água até antes das refeições, porque ele vai diminuir um pouquinho essa questão digestória, vai melhorar o sabor. Ele vai ajudar com que o alimento possa produzir melhor e triturar melhor, porque o pH do estômago está muito próximo ao pH do próprio vinagre. Então, quando você consome um pouquinho antes, você equilibra. Principalmente se você tem muita fome, se você é uma pessoa que come muito doce, então ele vai equilibrando. Então, o azedume ele traz essa característica importante para trazer esse equilíbrio ao órgão interno. Então, se você é uma pessoa muito gulosa e você quer diminuir, né, essa questão de saciedade, é uma meia hora, 40 minutos antes, é interessante que você tome aí um suco de limão ou um limão, mesmo que você esprema um limão completamente sem açúcar, que você possa fazer um pouquinho de suco e tomar, uma água com vinagre. Então você vai diminuir a necessidade de comer excesso de doce e vai melhorar também a sua função gástrica. E eu vou falar também da própria batata, né, que ela tem uma característica também um pouco ácida. Então você que tem ansiedade para comer, dores estomacais, se você cortar lá uma batata, ou que a gente chama de batata baroa, né, batata mesmo, dessas que a gente frita, corta lá um pedaço, come crua, sem sal, sem nada. Porque se você colocar o sal também na batata, ela chora, ela libera água. Então, para que você possa equilibrar o seu pH também de estômago, melhorar aquele calor interno. Gastrite. Então, dentro da medicina chinesa, a gente ensina a comer cru, para equilibrar a questão do calor. Então, porque o vinagre, né, voltando a falar do vinagre, ele tem uma função muito importante também de saciar a sede e também equilibrar
o seu sistema digestivo. O amargor tem um efeito antipérico e pode aliviar a asma, a tosse ou agir como um purgante. Então, sabe aquela história que a mamãe fala assim, sua avó falava, sua mãe, né, sua tia, toma um chá de boldo, faz um chá de carqueja, excelente. Então, esses chazinhos ou esses temperos, losna, né? Você pode usar para que você melhore, principalmente se você está produzindo muito catarro. Estranho dizer isso, né? Para a nossa cultura, porque a gente associa isso a problemas do fígado. Né? Toma lá um chá amargo que você vai equilibrar o fígado, vai melhorar o fígado. Também, mas se você tem aí uma tosse muito proeminente, e que você está criando muco, esse muco já está cor verde numa cor amarelada, que é uma cor madura, é porque já tem uma inflamação. Então, quando você toma esse chá e não é quente, é um chazinho mais morno, você vai equilibrando também e você vai fazendo com que vai soltando essas placas. Lógico que você deve tomar medicação, se cuidar também, mas prevenir é o grande segredo, né? Então, alimentos amargos, né, dessa descrição inclui as peras, bálsamo, as azeitonas, broto de bambu e dente de leão. Gente, dente de leão no Brasil, ele parece uma praga, né? Ele tem em todo lugar. Então, dente de leão, você pode fazer salada, além dessa característica amarga, vai limpar a questão de pulmão e de tosse e também tem outras funções como equilibradora para pressão arterial também. A doçura, ela pode remediar, mas ela gera também debilidade. Ela pode regularizar o estômago, porque está ligada à energia do baço pâncreas, e pode também aliviar espasmos e dores. Você tem aí problemas menstruais, porque a madeira na contradominância agride demais a energia de terra. Então, se você tem muita cólica, você tem dor, você tem muitos gases, inclua na sua alimentação diária, comeu, teve aquele estufamento, ficou com o abdômen extremamente inchado, com muitos gases, as fezes mudaram de característica, ficaram mais pastosas, mais amolecidas, elas não estão boiando no vaso sanitário, mas sim afundando. Então, você pode complementar e ajudar a equilibrar através das castanhas, dos caroços de damasco, né? De preferência o damasco doce, abóbora. Tem gente que fala, mas como é que eu faço abóbora? Gente, se você cozinhar uma abóbora ao vapor, colocar um tempero na abóbora, é maravilhosa, ela vai equilibrar muito. As tâmaras, principalmente as tâmaras chinesas, elas vão trazer para você bastante equilíbrio. Comer vísceras de animais também vão estar equilibrando, porque víscera, né, tem aí uma autora muito famosa, Sonia Hirsch, que ela fala que semelhante cuida de semelhante. Então, na China é muito comum uma pessoa ter problema de pulmão e comer pulmão, uma pessoa ter problema de rim, comer rim, uma pessoa que tem problema de fígado, comer fígado, né? Então, pessoas que estão ligadas às vísceras, cuidam de vísceras, né? Então, alimentos com uma doçura leve podem agir como um diurético e remover a umidade. Exemplo é a semente de lótus. Então, a semente de lótus, ela é muito bem-vinda nesse sentido, porque ela traz para você, ela vai ajudar a eliminar, ela é diurética, vamos colocar assim de uma forma geral, assim como você pode usar o paianço, ou seja, as sementinhas aí do alpiste, mas alpiste puro mesmo, do passarinho, quando você cozinha em chá e você toma, ele também vai ter uma função adocicada, assim como erva doce, adocicada, e todos eles vão te ajudar no processo diurético. Esses chás que tem muito movimento, né, as folhinhas, sementes que tem mais movimentos, elas ajudam na questão da eliminação dos líquidos corpóreos, ou seja, vai ajudar no desinchaço. Porque se eu pensar numa lei de contradominância, quando a terra agride a energia de água, ela está mais seca. Então, quando ela é nutrida, então ela ajuda a água a eliminar mais, que é a energia do rim e da bexiga. Então, aquilo que não serve, acaba excretando. Então, e o gosto pungente incorpora alimentos numa natureza quente ou picante, que são muitas vezes aromáticos em sabor e podem induzir a transpiração, promover a circulação e o qi do sangue. Ele vai dispersar o calor e vai assistir a natureza.
interna, ou seja, o seu estômago vai agradecer. Você já ouviu dizer aquela pessoa que tem calor estomacal? Aí ela vai e come um pouquinho de pimenta e a pessoa tem um calorão, ela começa a transpirar. Por quê? Excesso com excesso não combina. Por isso que tem que ter equilíbrio dentro da alimentação também. Então tem pessoas que tá comendo, já tá quente. Aí ela vai e põe uma quantidade de pimenta. Pimenta é muito bom, mas em quantidade leva ao excesso, à transpiração e leva a cansaço, inclusive respiratório. Tem pessoas que comem e não sabem nem por que deu um sono terrível logo após o almoço ou o jantar, porque houve uma quantidade maior de pimenta. E tem pessoas que têm necessidade de comer o tempo todo comida picante. Tenho certeza que você conhece alguém assim. Então, os alimentos dessa natureza, elas incluem cebola, né, o que a gente chama cebola de primavera, que é essa cebola comum que a gente tem. O gengibre, cebolinha, capim, que é essa cebolinha comprida que nós temos também, as pétalas de rosa, flores de jasmim e pimentas em grão. Pimentas em grãos acabam trazendo bastante, né? Já uma culinária mais indiana, que macera as pimentas em grãos e que vão trazer para você essa questão do calor. Então, a função principal do sal é amaciar e dispersar massas duras. Lembra que eu falei um pouquinho lá? Carne que tá dura, um pouquinho de sal. Então, alimentos desse tipo, eles incluem a alga marinha e a ostra. É muito comum, quando você compra já a alga marinha, que a gente chama de final, ela vem com aquele sabor mais salgado. Mas o sal ali é para equilibrar as propriedades terapêuticas da alga marinha. Além disso, também o azedume do vinagre, a doçura do açúcar, a natureza pungente de especiarias e a salinidade dos molhos de soja são temperos indispensáveis em nossa culinária diária, pois somos acostumados, nós aprendemos e tornamos eles muito mais apetitosos. De repente tem uma coisa lá que você nem gosta, né? Como muita gente fala, né? Ah, eu não vou comer salada, né? Não como salada porque mato. Mas faz lá um temperinho com azeite, limão, sal, uma cebolinha bem picadinha e coloca sobre aquela salada, pronto. Você já reconheceu o que? Os sabores. O gengibre e a casca de cássia são capazes de promover o apetite. Então, nabos e melancias podem promover a produção de fluidos corporais. Então, o nabo se usa muito na medicina chinesa, como o gengibre. Então, você pode até equilibrar um chá de gengibre com nabo, rala lá o gengibre, um punhado de gengibre, um punhado de nabo ralado, 4 copos de água e coloca para ferver. Quando diminuir para quase 2 copos de água, você deixa descansar e toma. No primeiro momento, ele vai dar aquela ardência, depois ele traz equilíbrio. Sabe, o dia que você está muito cansado, pessoas que tomam medicação de uso contínuo, então ele ajuda a melhorar a função, do que vai trabalhar também a questão digestiva. Porque como o estômago é responsável pela ingestão, ele gosta de umidade e não gosta de aridez. Então, tudo que é raiz mais profunda, o estômago gosta, porque o elemento terra gosta de tubérculos, né? Então, ele traz umidade. Então, é uma coisinha que você vai aprendendo. Lembra lá da batata que eu acabei de falar? Um tubérculo. Tem muita umidade, então ele vai acalmar o calor estomacal. E o gengibre, outro tubérculo. Nabo, outro tubérculo. Então, todos eles vão acalmar quem? A terra. É assim que a gente olha para o alimento. Então, você se identifica. Então, qual é o alimento? Por que eu não gosto de determinado alimento? Porque o meu órgão interno, meu zanfu, né, minhas vísceras, podem estar em desequilíbrio. Então, toda vez que eu tenho para equilibrar uma questão de digestão ou de ingestão maior de líquidos, eu posso pensar sempre em algo que eu possa fazer um chá e tomar para que eu possa acalmar aí o meu estômago. Então, em condições como perda de apetite, desidratação, sede, são caracterizados como sintomas de estômago. Os 4 alimentos mencionados acima podem ser classificados por terem uma propensão para o canal do estômago. Aquilo que eu acabei de falar. O estômago adora essa coisa de acolhimento. Raiz é a coisa que aconchega, tá?
Você que vai fazer a feira já vai associar, puxa, tudo que é raiz é mais aconchego. Vou dar um exemplo aqui para nutrir o rim. Caqui e mel podem nutrir o rim, umedecer, secura e aliviar a tosse. Folhas de mostarda e castanha de água podem dissolver o muco. Então são dicas assim bem simples que você está aprendendo agora. Olha, um caqui. Você pode comer o caqui, de quanto mais doce vai melhorar a questão do muco, tosse. Outra coisa que alivia demais, faringite, porque é úmido, embora seja fruto, pepino. Você pode fazer aí, tirar a casca do pepino, bater no liquidificador, fazer como se fosse um suco de pepino e fazer gargarejos, que vai aliviar demais. E junto com o mel, principalmente, vai aliviar demais as dores de garganta. Como o pulmão é um órgão frágil, responsável pela respiração, e ao mesmo tempo é vaso para os mucos, sintomas como garganta seca, tosse e tosse com catarro são atribuídos principalmente ao pulmão. Então você pode pensar que você pode consumir, né, as frutas. Caqui é uma fruta, pepino uma leguminosa, o mel é uma produção natural das próprias abelhas e tem aí um componente imenso para que você possa melhorar os processos inflamatórios. Cenoura e fígado de porco podem curar cegueira noturna e visão turva. Pode aliviar o vermelhidão, inchaço e dor nos olhos. Além do que você pode incluir como alimento, porque você vai nutrir a sua energia que está relacionada com o fígado e o fígado está relacionado com a visão, você pode colocar também compressas de rodelas de pepino e de rodelinhas de batata. A batata, você tem que proteger a batata fina, porque ela vai liberar mais líquidos. Você vai proteger a batata com uma gaze, um paninho, porque a batata diretamente na pele ela é extremamente ácida, então ela pode causar aí irritação. Por isso ela é tão bem-vinda na culinária e no cosmético para olheiras, a batata e o pepino. E como o fígado está relacionado aos olhos, quem tem visão turva não está recebendo sangue suficiente e os sintomas como vermelhidão, inchaço e dor nos olhos são atribuídos ao calor do fígado que vai subindo. Então isso também tem a ver com a sua irritação, tem a ver com o seu estresse, tem a ver com cansaço. Por isso, esses alimentos têm uma propensão para o calor no canal do fígado. Aí você pode equilibrar com o quê? Com nozes, com amêndoas e bananas. E a casca da banana é maravilhosa. Se você tem um vermelhidão muito grande, ou até tomou muito sol, ou se você se queimou, teve uma queimadura, que não é uma queimadura muito grave, queimaduras de sol, sabe aquela que você botou a mão lá no forno, queimou, água quente, e que você vai amassar a banana e vai fazer um emprasto da banana junto com a casca por um tempo e você vai ver o quanto melhora. Então, se você tem aquele vermelhidão nos olhos, consuma a banana e faça uma compressa com a casca da banana nos olhos também, que vai melhorar muito esse vermelhidão. Além do que depois, comendo banana, o seu trânsito intestinal vai agradecer bastante em função das fibras. Como esses sintomas são atribuídos aos pulmões e ao intestino grosso, esses alimentos têm uma propensão para os canais do pulmão e do intestino grosso, para aliviar, né? Então, o intestino vai agradecer. Bom, finalmente, a maioria dos alimentos contém substâncias essenciais ao corpo e fontes para a geração de transformação de Qi e de sangue. Muitos alimentos têm efeitos diretamente à digestão e absorção dos alimentos e movimento de substâncias corporais. Portanto, esses alimentos têm a propensão para os canais do baço e do estômago e do intestino grosso. Exemplo, tipos de nabos, inhame chinês, semente de lótus, feijões, principalmente o azuki, sementes de cox e espinafres e amêndoas, o seu organismo vai amar. Por isso que é muito comum uma pessoa que está fazendo tratamentos ou pós-cirúrgico ou tratamentos de quimioterapia usar esses tipos de alimentos, né? Ou seja, o inhame chinês principalmente, que é o mais arredondadinho, o nabo,
sempre bem-vindo. O inhame, você cozinha o inhame, faz um caldinho do inhame, uma sopinha de inhame. Então, ele vai ajudar muito. E na quimioterapia, em tratamentos de quimioterapia, hoje se usa demais o espinafre. Ele também é muito bem-vindo junto com as amêndoas. Então, ele vai te ajudar a equilibrar o seu organismo. Sabe aquela cebolinha que a gente chama de cebolinha capim, chinesa? Ela tem um brotinho na ponta. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente compra muito ali na Liberdade. Ela é descrita como doce e pungente em gosto, mas ela tem uma natureza morna e tem uma propensão para os canais do rim, do estômago e do fígado. É usado muito como chá para problemas menstruais, para as dores, para cansaço. E você consumindo no alimento, você vai trazer um equilíbrio para a energia do rim, para o seu estômago e para o seu fígado. Por isso que o chinês pica ela bem picadinha, quem está acostumado a comer comida chinesa, e deixa com que ela seja cozida e absorvida pelo próprio calor da comida na hora de servir. Eles raramente fazem ela em sopa. Em sopa ela entra como sendo de grande valor e nutriente para problemas menstruais, para cansaço, para problemas renais. Mas quando nós olhamos para estes separadamente, né, é difícil dizer a função que ele irá realizar. Mas quando olhamos para os 4 aspectos juntos, podemos estimar que este alimento tem as seguintes funções. Vamos lá. Como ele tem o gosto doce e pungente, uma natureza ele é morna e uma propensão para o canal do rim, pode fortalecer o rim e beneficiar o yang. Eu estou falando aqui da cebolinha chinesa. Como é pungente, morno e tem uma propensão para o canal do estômago, pode aquecer o estômago e restaurar o apetite. Então é muito bem-vindo para aquelas pessoas que realmente fizeram cirurgia, que elas não conseguem comer, ou o idoso que está perdendo a energia de ancestralidade, que é a energia do Jing, que é a energia do rim. Fazer uma sopinha, um caldinho e incluir aí essa cebolinha. Como ela também é pungente, tem uma propensão para o canal do fígado, pode dispersar aquele sangue e liberar melhor os fluxos menstruais. Se nós sabemos a natureza e o gosto de cada elemento, mas não a propensão pelo canal de energia, nós não podemos dizer quais as funções ele irá realizar. Então, é importante, nos cursos de dietoterapia, eu falo bastante a respeito disso. Para cada elemento existe um alimento. E aí você pode compor os 5 alimentos se você está dentro de um padrão de energia de equilíbrio. Caso falte essas energias, é onde entra a dietoterapia chinesa para poder equilibrar todos esses sabores. Bom, na dietética chinesa, doce, ele tonifica, equilibra e acalma. É utilizado para tonificar a deficiência e interromper as dores. Mel e tâmaras são extremamente bem-vindos. O azedo produz os fluidos e o yin é adstringente e pode controlar a respiração e a diarreia, como os limões e os tomates. De preferência, os tomates, se a pessoa está com diarreia, você não sabe se ela tem algum problema de pólipos intestinais, é consumir os tomates menores, mais avermelhados, mais doces e sem semente. Porque o tomate carrega muito, dependendo da procedência dele, em agrotóxico. Então a gente sempre lava, tira aquelas sementinhas, e você pode até guardar, né, aquelas sementes num pedaço de papel, deixar secar e também fazer chá. O chá vai ser extremamente bom para melhorar a respiração. Picante. Dispersa, sendo utilizado para expelir os fatores patogênicos externos, como a gengibre e o alho, como eu falei. Às vezes você tem agressões externas, vento, frio, calor, umidade, secura, como agentes externos, né, de agressão. Então, se você faz um chazinho de gengibre, equilibra lá, come um pouquinho mais de alho, vai melhorar bastante essa função. Salgado flui em descendência e amacia a rigidez. Lembra que eu já falei? A carne lá põe um pouquinho de sal, ela fica mais macia. Então, como exemplo, sal e alga marinha. O amargo elimina o calor e seda e enrijece, elimina a umidade e calor e domina a rebelião do Qi. O que significa isso? Que você pode usar um pouquinho de amargo, lembra da tosse? Então ele é bem-vinda. O que você vai usar? Aipo, que é o salsão, e o rabanete, que vai melhorando todas essas funções.
Se você pegar esse finalzinho do que eu falei da dietética chinesa, incluir para você nos seus alimentos todos os dias um pouco, em quantidade pequena, um pouco de doce, um pouco de azedo, um pouco de picante, um pouco de salgado e amargo, você equilibra o seu organismo. Bom, nós chegamos ao final e você que me acompanha aí nas redes sociais, e aí convide seus amigos para compartilhar esse vídeo, para assistir esse vídeo, comente embaixo que aí eu respondo para você e tô te esperando no próximo momento. Gratidão.